Três dicas para melhorar o seu casamento. Três dicas rápidas que podem fazer diferença no seu relacionamento conjugal. Eu tenho certeza que você deseja ter o melhor casamento possível. Eu sei que a sua vontade não é ter um casamento mais ou menos, é ter um casamento excelente. Eu sei que talvez você não se satisfaça e não deveria mesmo se satisfazer, nem mesmo em ter um casamento somente bom, porque ter um casamento excelente é muito melhor. E esse vídeo eu tenho como objetivo auxiliá-lo, tenho como objetivo auxiliá-la a fazer do seu relacionamento conjugal um manancial de alegria, de bênção, de satisfação, de contentamento nas mais variadas áreas. Nós estaremos postando constantemente, com frequência e disciplina, vídeos semanais acerca do relacionamento conjugal, de como a gente pode, de alguma forma, melhorá-lo. E o primeiro ponto que eu gostaria de tratar com você, já que a gente tem três dicas importantes que vamos dar no decorrer desse vídeo, eu queria chamar sua atenção para o fato de que seria importante que você fizesse, que você pudesse assistir esse vídeo juntamente com seu parceiro conjugal, com seu cônjuge. É muito mais fácil quando a gente tem o trabalho das duas partes com esse mesmo intuito, com esse mesmo desejo de fazer do casamento um lugar de alegria, um lugar de bênção, um lugar de paz, um lugar de satisfação. Quando somente um trabalha, fica muito mais difícil concretizar com êxito essa tarefa. Exatamente por isso, seria muito importante que você assistisse, participasse desse tempo juntamente com o seu esposo, juntamente com sua esposa. Ou talvez, quem sabe, você pode ver o vídeo e depois enviar o vídeo para ele, para ela, a fim de que os dois possam juntos trabalhar em favor desse vínculo maravilhoso que é o casamento. A primeira dica é: você precisa investir no seu casamento. É importante a gente investir no nosso relacionamento conjugal. A gente só tem rendimento se a gente faz aplicação, não é verdade? Então, se a gente não aplicar, se a gente não investe, a gente não vai ter dividendos, a gente não vai ter retorno. Se a gente deixar nosso dinheiro parado, não vai render juros. Tudo na vida funciona dessa forma. A gente precisa investir para depois obter os dividendos. Se a gente deseja uma formação, nós vamos investir anos da nossa vida cursando uma faculdade, participando de um curso de bacharelado, de mestrado, de doutorado. A gente vai investir naquilo. E às vezes a gente acha que não precisa investir no nosso casamento, que as coisas vão se ajeitar normalmente, que as coisas vão se arrumar com o tempo, e muitas vezes não é isso exatamente que acontece. A gente precisa investir no nosso casamento. E o investimento passa, é claro, pelo conhecimento de regras básicas do casal, não é? De regras básicas de como funciona o relacionamento conjugal. Tem gente que entra nessa grande aventura do casamento sem nunca ter participado de um curso sequer, sem nunca ter estudado acerca do casamento. Nós passamos anos estudando matemática, geografia, física, química, questões importantes, mas que talvez não sejam práticas para muitos de nós. E o casamento, que é algo que a maioria de nós experimenta, às vezes a gente não investe tanto em conhecer os seus detalhes, os seus regramentos, os seus princípios, o seu modus operandi, e terminamos falindo exatamente porque não conhecemos. E o investimento no casamento passa também pelo investimento no conhecimento. Não é? A gente investe em tantas coisas. A gente investe na nossa carreira, a gente investe nos nossos filhos, a gente investe as nossas economias, mas a gente não investe no casamento. Investir no casamento também é você investir no seu tempo de convivência com o seu parceiro. O amor não tem geração espontânea, o amor ele não nasce do nada, o amor ele precisa se desenvolver, e o amor se desenvolve a partir
do momento em que a gente se relaciona de maneira mais apropriada e constante com o nosso marido, com a nossa esposa, que a gente gasta tempo, que a gente tem tempo juntos, não é? Para que essa amizade, esse carinho, ele permaneça. Por isso, passe mais tempo, invista tempo, invista também dinheiro no seu casamento. A gente investe em tantas coisas, na verdade, mas a gente às vezes não quer investir, e investir passa também por investir dinheiro. Não é você ir para um restaurante, é você fazer uma viagem, é você ter isso como prática constante, não é uma vez ou outra, não é uma vez em cada 5 anos, não, é sistematicamente a gente está investindo em ficar junto com o nosso marido, com a nossa esposa. Isso tem que ter uma constância. Estava conversando com um casal outro dia que me disse que ele às vezes viaja junto. Eu perguntei, quantas vezes no ano você faz um programa com a sua esposa? Não, as 2 vezes no ano a gente sai junto para almoçar no restaurante, para jantar, para comer uma pizza. 2 vezes no ano. Não é? Então não há investimento. Se não há investimento em estar junto, existe uma possibilidade grande de não colhermos os dividendos, de não termos um casamento saudável. Então, não deixe de investir no seu relacionamento. A segunda dica que eu quero dar para você é gere no seu casamento um espírito de equipe, não é? A gente tem que saber que eu e ela somos uma só carne. Quando Deus fez o homem na narrativa contida em Gênesis, a palavra de Deus nos ensina que o homem deixa mãe e pai e une-se à sua esposa e ambos se tornam uma só carne. E uma só carne tem a ver com o fato de que nós não somos mais dois, nós somos um. Não é? Nós somos uma equipe, nós somos um time. A gente olha às vezes nos jornais, liga a televisão e vê os estádios cheios de pessoas torcendo pelos seus times, com as camisas dos seus times, mas a gente vê poucos casais vestindo a camisa do seu casamento, não é? Casais que não têm espírito de equipe. Você precisa você precisa vestir a farda do seu casamento. Você precisa tornar esses dois um só, não é? A gente deve ter essa cultura de equipe. Não existe eu e ela, existe nós. E nós significa time, significa equipe. Estamos jogando contra o mesmo adversário, estamos jogando para fazer o gol na mesma trave. Mas há casamentos em que as pessoas estão vivendo completamente em polos opostos. Elas não estão casadas uma com as outras, estão casadas, parece, uma contra a outra. Isso pode gerar problemas terríveis. Imagine um time de futebol em que um dos jogadores está querendo fazer o gol contra o seu próprio time. Que bagunça que seria essa situação. Então a gente precisa de fato ter esse cuidado em manter no nosso casamento esse espírito de equipe. E manter esse espírito de equipe precisa de confiança, não é? Porque como é que você vai se tornar, né, um time com quem você não confia? Por isso, a gente precisa ser completamente transparente com o nosso cônjuge, a gente precisa ser completamente verdadeiro, não pode haver qualquer tipo de pulga atrás da orelha. Por isso, fale a verdade, diga o que você pensa, não minta, porque a mentira faz com que a gente perca credibilidade e a falta de credibilidade faz com que haja diminuição da confiança, e diminuição da confiança faz com que a gente venha a ter dificuldade, torna mais difícil esse emparceramento, esse espírito de equipe. Fale sempre a verdade, mesmo que não seja exatamente aquilo que você gostaria de dizer, mas a verdade fará com que haja essa confidencialidade fundamental para existir o espírito de equipe. É uma só carne, não existe o meu e o dela, existe o nosso projeto, o nosso sonho, o nosso dinheiro,
Outro dia me disseram que um casal que em determinado lugar, a esposa me disse que pegou dinheiro emprestado do esposo. Veja onde a gente vai chegar, onde esse casamento vai chegar, não é? Quando a esposa pega dinheiro emprestado, quer dizer, não existe essa visão de conjunto, de equipe, não é? De que a gente está junto, de que nós somos os nossos melhores amigos. Você é o melhor amigo do seu marido, você é a melhor amiga do seu esposo, deve ser, tem que ser. Terceira dica é que a gente não pode transferir para ninguém a responsabilidade de nos fazer felizes. Ninguém além de Deus pode ter tal responsabilidade. Certa vez perguntaram a um noivo que ia se casar por que ele estava se casando. Ele respondeu: porque eu quero ser feliz. Não é? Ele estava esperando, coitado, que a sua esposa fizesse-o feliz. E ninguém faz ninguém feliz. Nós podemos ser felizes mesmo com um casamento mais ou menos. Então não transfira para ele, para ela, a responsabilidade por fazer você feliz. Só quem pode fazer de fato a gente feliz é Deus. Eu me lembro da passagem de Jesus com a mulher samaritana, em que ele ensina claramente, né? Aquele que beber da água que eu der, esse não terá mais sede e não precisará buscar dessa água que a gente bebe, da água da vida, da água líquida. Então, vivendo assim de maneira mais independente emocionalmente, a gente vai fazer com que nosso casamento seja melhor. Mas se a gente ficar sempre dependendo dele e dela para viver bem, a gente pode colocar um peso desnecessário no nosso cônjuge. Você pode ser feliz, muito feliz, apesar de seu casamento não estar tão bom. E sabendo disso, o que acontece paradoxalmente é que seu casamento vai deslanchar, vai para frente, porque você não está mais esperando, você não está mais idealizando, você não está mais esperando que ele te satisfaça, que ela te satisfaça. E então a coisa fica mais leve, mais fácil de ser resolvida. A engrenagem lubrifica e a gente passa a ter consequentemente um casamento melhor. Portanto, meu amigo, minha amiga, se a gente colocar em prática essas 3 rápidas dicas que nós conversamos, investir no seu relacionamento conjugal, gerar esse espírito de equipe, de uma só carne, de vestir a mesma camisa, de ser o melhor amigo, de ser o maior parceiro, de ser o mais íntimo confidente, o melhor amigo do nosso marido, da nossa esposa, e não esperar que ele seja o responsável pela nossa felicidade. Eu acho que a gente vai estar dando passos largos e importantes em direção a um casamento melhor. Deus deseja que você tenha um casamento de excelência, né? E certamente você terá, com a ajuda dele. Um grande abraço para você.